Olá, pessoal do TRE Paraná, tudo bem? Estamos aqui para falarmos do nosso querido edital FCC. Adoro FCC, português FCC, lindo, divino, maravilhoso. Vem tudo redondinho. Eu sou capaz de apostar com você quais serão as questões da prova. Depois, se você quiser fazer a aposta, manda um oi aí que a gente já aposta o que vai cair. Mas antes de você querer apostar, eu vou dar uma dica aí. Edital do TRE Paraná. O que nós temos aqui? Como sempre, né? Gramática e interpretação, e eu já vou acrescentar aí a compreensão de textos. Depois, ortografia oficial. Essa ortografia oficial, principalmente já no segundo item aí, que é a acentuação. Essa ortografia, você sabe que nós tivemos mudanças lá em 2008, as quais entraram em vigor em 1º de janeiro de 2009. O que aconteceram aí, né? Então, as mudanças foram extinção do trema, ou será que foi a abolição do trema? Qual termo eu uso? Extinção ou abolição? Extinção, o nome já diz, extinto, nunca mais. Eu não posso dizer extinção porque as palavras de outras línguas, principalmente da língua alemã, aí, um exemplo famoso aqui para nós, para Curitiba, é o tal do Shopping Miller. Ah, você aí não tem o Shopping Miller, mas tem as palavras, os sobrenomes, né, o famoso Ginter. Os sobrenomes continuam com o trema. O Shopping Miller continua com o trema. Então, o trema não foi extinto, ele foi abolido da língua portuguesa. E na acentuação das 6 regras, 4 não mudaram, porém 2, que são os hiatos e os ditongos, tivemos mudanças aí. E justamente por agora, né, ter acabado esse famoso período de transição, então lá em 2009, quando o novo acordo entrou em vigor, o presidente Lula, né, então à época, deu 4 anos para as adaptações. Terminado esse prazo, a Dilma deu mais 4 anos. E agora, em 2016, quando esse prazo acabou, o Temer não quis prorrogar para mais 4, né? E nem tem porquê. 8 anos aí para mudanças pequenas. Então, já deu tempo aí suficiente de o povo se adaptar. O que as bancas têm pedido? Um pouco mais aí, né? Essa parte que entrou em vigor a partir de 2009. Então, o emprego do hífen. O alfabeto não tem muito o que perguntar, né? O nosso alfabeto tinha 23 letras, agora passou para 26, porque temos o K, o W e o Y que foram incorporados. Na acentuação, vamos ter que estudar as 2 regrinhas que mudaram, e com muito carinho, porque eu aposto que aí vem questão de acentuação referente às mudanças, né? Mas temos que estudar também as que não mudaram. Então, são 6 regras, 4 sem mudanças e 2 alteradas. Vamos estudar todas. O próximo item aí do edital é a flexão nominal e verbal. O que é a flexão nominal? Então, eu só quero explanar um pouquinho hoje esse edital aqui, para depois você não ficar perdido. Mas onde que está isso aqui mesmo? Esse item do edital ficou em qual aula? Então, essa flexão nominal vai entrar no item classes de palavras. Então, a flexão do artigo, né? Masculino e feminino, singular e plural, do adjetivo, do pronome, do numeral. E a flexão verbal, então, a flexão do verbo. Dá para fazer direto isso nos itens concordância nominal e concordância verbal. Mas eu deixei aqui, né, no nosso material separadinho. Então, primeiro vamos falar dessas classes de palavras, para trabalharmos essa flexão. E depois, lá na frente, a concordância nominal e a concordância verbal. Pronomes, emprego, formas de tratamento e colocação. Também dentro aí das classes gramaticais. O que seria a colocação do pronome? Temos as famosas substituições, trocar o objeto direto por o, a, os, as e objeto indireto por lhe e lhes. Mas temos também a colocação lá dos pronomes átonos, da próclise, da ênclise e da mesóclise, né?
Então, essa colocação pronominal, quando empregar as formas de tratamento, cerimoniosas e não cerimoniosas. Aí vem advérbios. Por que o advérbio é importante? O advérbio pode nos dar a coesão da frase. Amanhã irei para São Paulo. Quando chegar a São Paulo? Não, quando chegar lá. E também os advérbios vão ser importantes para a pontuação. Nos advérbios, né? No lugar deles, os advérbios antepostos, os advérbios intercalados. Então, o advérbio é bastante importante, principalmente na pontuação FCC. Viu lá o advérbio? Está no meio ou com as duas vírgulas ou sem nenhuma. Está no início, vírgula facultativa. Então, isso é bastante importante. Conjunções coordenativas e subordinativas. Isso aqui tem que saber decore salteado para FCC. Principalmente as adversativas, o mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, porque isso vem na própria compreensão de textos. Vem na compreensão, vem na interpretação, e as subordinadas também, né? Principalmente as adverbiais, o quando, o se, aquela que indica finalidade, o para quê. Então, tudo isso nós vamos ver depois detalhadamente. O próximo item é emprego de tempos e modos verbais. E eu digo já para você, quer passar para o FCC? Estuda. Estuda o quê? Verbo. Estude, verbo. Verbo é o carro-chefe FCC. Verbos, pronomes. Então, com muito carinho. Tempos e modos verbais. FCC dá uma frase. Ontem Helena viajou. E aí perguntem qual das opções o verbo está no mesmo tempo e modo. Ontem Helena viajou está no famoso pretérito perfeito. Tem que achar lá nas opções uma frase no pretérito perfeito. Mas aí também, durante as aulas, vamos fazendo os exemplos aí. Vai ficar bem tranquilo. Vozes verbais. Isso aqui, quando não tem na prova, eu fico com trauma. Praticamente toda a prova FCC possui a famosa voz verbal. Transformar da ativa para passiva ou da passiva para transpor, né? Da passiva para ativa, ou até a identificação mesmo, qual que está na voz ativa, qual que está na voz passiva. Então, isso aí também é bastante importante. Concordância nominal e verbal, não precisa nem falar, né? Também a nominal geralmente vem misturada com a verbal, que se sobressai aí, né? Um número maior de questões da concordância verbal e a nominal ali disfarçadinha no meio. E sintaxe, crase, pontuação. E eu quero chegar no último item. Redação. O que é essa redação? Confronto e reconhecimento de frases corretas, né, coesas. Então, aqui nós não vamos fazer a redação. A redação é a parte lá, né? O texto dissertativo argumentativo, o mínimo 20 linhas, o máximo 30. Aqui neste item especial, não tem um conteúdo específico. Como assim, professora? É tudo junto, misturado, embolado. Então, quando fala em confronto, confronto e reconhecimento de frases corretas. Então, qual pode ser o erro? Pode ser uma crase, uma grafia, era com X, colocaram com CH, era com S, colocaram com Z. O crescente é com SC, esqueceram do S. Pode ser uma questão de pontuação, uma regência, uma concordância, o emprego do pronome relativo, ou seja, é tudo. Então, como é que eu vou trabalhar isso aqui com você? Vou trabalhar com as frases, os exercícios, as questões. Então, essa primeira questão, em qual delas temos redação clara, concisa e coesa? Ou qual delas reescreve corretamente o trecho acima, mantendo, né, clareza, concisão e a ideia original. O último item com o qual eu vou me preocupar é com essa tal de ideia original. A primeira ideia. Então, primeiro eu vou me preocupar com a gramática. Aí, se eu ficar com duas, beleza, vamos para o sentido. Mas o que vai mudar esse sentido vai ser a gramática aí, né?
tirou a crase, ou colocou a crase, por exemplo, no objeto direto, colocou a crase diante do masculino. Então, isso é confronto e reconhecimento de frases corretas. Tá? Então, aí a gente trabalha com as frases, porque não tem um conteúdo em especial aí, né? É tudo junto. Ah, de repente uma questão, seja, qual está correta? Aí, só de crase. Beleza. Outra pode ser, em qual temos a alternativa correta? E os erros sejam todos de grafia. Na outra, o erro seja de acentuação ou vir tudo junto e misturado. Ok? Então, esse é o nosso edital. Espero passar bons momentos aí, né, com você. Dúvidas, estamos à disposição. E vamos lá para o nosso primeiro conteúdo. Só vamos esperar aqui o produtor colocar. Então, seja bem-vindo e bons estudos para nós. Então, vamos lá. O nosso primeiro conteúdo é a ortografia. Orto, correto. Grafia, escrita. Não é do seu tempo, mas é do meu. No meu tinha o sapatinho ortopé. Ortopé, tão bonitinho. A gente cantava a musiquinha, né, do ortopé. O que é orto? Correto, deixar o pé correto. Então, a ortografia é a escrita correta. É redundante falar, quer dizer, não é nem redundante, é errado mesmo falarmos. Os erros de ortografia e os borrões serão descontados. Os erros de ortografia? Que absurdo! Os erros de grafia correta? Isso não existe. Então, os erros de grafia e os borrões serão descontados. Então, os erros de grafia. E também não vou ficar trabalhando aqui com você se xícara é com X com CH, porque você já está bem grandinho, né? Para saber se xícara é com X ou com CH. Eu vou trabalhar essa parte mais pesada, que também é mais ou menos por aqui, né? Que a FCC vai. Grafia dos porquês, o famoso mal com U, mal com L, o onde e o aonde. O afim junto e o afim de separados, né? Acerca junto, acerca separado. Então, vamos lá. Ortografia. Orto, vamos dividir aqui. Orto, correta, grafia, escrita. E o primeiro que eu trouxe aqui é o porquê. Não sei se você já sabe, mas o porquê tem uma ordem. Sério, professora? Seríssimo. O porquê possui uma ordem. Primeiro é o porquê junto e com acento. Nunca ouvi falar que o porquê tem ordem. Sim, porque se duas ou mais regras se conflitarem, o desempate vai ser pela ordem. Então, primeiro é o porquê junto com acento. Aí depois é o porquê junto sem o acento. Depois vem o porquê separado e com acento. E, finalmente, o separado sem acento. Ok? Então, sempre questão de porquês, comece olhando se é o junto com acento. E para que seja esse junto com acento, o porquê junto e com acento, obrigatoriamente, antes dele, vai ter que ter um artigo. Pode ser, então, o. Eu quero saber o porquê de você estar aí fazendo careta. Eu quero saber o porquê. Este porquê, acompanhado do artigo, tem valor de substantivo. Aliás, toda palavra acompanhada de artigo vira substantivo. E o porquê não é diferente. O porquê acompanhado do artigo virou um substantivo e corresponde a motivo. Quero saber o porquê de você estar fazendo caretas para mim. Quero saber o motivo de você estar fazendo caretas para mim. O motivo, a razão. Aqui apareceu o então. Cecília não sabe o porquê da discussão. Então, apareceu aqui o artigo junto, né?
não sabe o motivo da discussão. No segundo exemplo, eu tenho aqui o dos. Mas cadê o artigo, professora? O que é o dos? É a preposição de mais o artigo os. Então, o artigo está aí, só que ele veio combinado com a preposição. E também é o único que pode ir para o plural. O porquê, os porquês, um porquê. Você pode me dar os porquês para não ter ido à festa ontem? Os porquês. Não fui à festa porque estava cansada, não fui porque estava com sono, não fui porque estava sem dinheiro, não fui porque estava em viagem e por aí afora. Então, neste caso aqui, virá acompanhado de artigo ou de outro determinante, mas vai ter que ter esse determinante, esse artigo junto. Senão, não vai dar certo. Senão, não vai dar certo aqui, né? Por quê? Agora, o nosso segundo porquê, que é o porquê junto, só que sem o acento. Esse porquê vai ser usado para respostas. E se tivermos de classificar, é a famosa conjunção. Conjunção. Podemos trocar aí, para dar uma ajudinha, né? Por pois. Podemos trocar por pois. Quando se tratar, então, de conjunção explicativa ou causal, e pode-se tentar a substituição por pois. Está aqui o pois. Ó. Vera faltou à aula porque estava doente. Eu vou trocar por pois. Vera faltou à aula, pois estava doente. Venha depressa, porque estamos atrasados. Este porquê é uma conjunção explicativa. Não sei se você já se tocou aí. E, professora, quando que é explicativa, quando que é causal? Olha a nossa aliada aqui. Olha a nossa aliada. Não precisa sofrer. Eu gosto de estudar português sem dor. E olha aqui que fácil. Ó, antes desse porquê, não tem vírgula. Não tem vírgula. Então, é a causal. Antes desse porquê aqui, tem a vírgula. Então, é a explicativa. Qualquer uma, explicativa ou causal, vai ser o porquê junto e sem o acento. Junto e sem o acento. Então, a conjunção. Artigo, ó, tem que ter o ozinho aí. O ozinho, o artigo. Apareceu o artigo junto com acento. Trocou por pois, junto, sem acento. O nosso próximo porquê. O que é o nosso próximo porquê? O separado. Separado e sem o acento? Não. Primeiro é o separado com. Como é que é a ordem mesmo, professora? Junto com, junto sem. Separado com, separado sem. Então, este separado aqui, agora eu estou no separado sem o acento, né? Separado e sem. Vai ser equivalente a pelo qual e flexões. Quando depois estiver a palavra razão, ou quando o quê? Estiver subentendida. Ah, a palavra razão pode ser motivo também? Pode. Então, vamos devagar. São 3 casos. Primeiro, quando estiver no início da pergunta, quando puder ser substituído por pelo qual e flexões, que são os pronomes relativos, né? Pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Ou quando depois dele estiver escrita ou subentendida a palavra motivo. Não sei por que motivo. Pode ser a palavra razão? Claro que pode, são sinônimos aí, né? Então, aqui, esta é a razão por que discutimos. Eu posso dizer que esta é a razão pela qual discutimos. Pela qual discutimos. Não sei por que aqui está subentendida a palavra motivo. Não sei por que motivo discutimos. E aqui está subentendido, aqui já está escrita. Não sei por que razão
discutimos. Então, são as nossas possibilidades aí para esse tipo de porquê. Para esse tipo de porquê. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá, que não virou aqui. Vamos de novo, foi. E o porquê separado e agora com o acentinho. Separado e com acentinho. Duas situações. Sozinho ou no final. Como assim sozinho? Eu estou a conversar com você. Eu digo, amanhã não haverá aula. Você é curioso e pergunta, por quê, professora? Esse porquê não veio nem no começo nem no final. Porque ao mesmo tempo que ele começou, ele já terminou. Então, ele é chamado de sozinho. E o final? Final de frases. Aqui, não sei você, né? Eu, quando eu fazia, tinha um pouquinho de dificuldade. Eu achava que final de frase era só lá no final, quando tinha o ponto final, um pontinho de interrogação, um pontinho de exclamação. Não. Final de frase é inclusive com a vírgula. Se vier uma frase assim, hoje não sei, espaçozinho, vírgula, é o porquê separado e com acento. Porque ele está no final da frase. Então, quando eu falar em final de frase, qualquer sinal de pontuação, inclusive a vírgula. Inclusive a vírgula. Então, eu quero colocar aqui um porquê. E aqui eu vi a vírgula. Não tenha dúvida. Pode mandar o porquê separado e com um acentinho, que vai estar certo. O porquê separado e com o acento, porque é final de frase. Quando vier com o ponto final, aí já é mais tranquilo, né? A gente já sabe que é final de frase. Veio com ponto de exclamação, é final de frase. Veio com interrogação, é final de frase. Aqui, por exemplo, você não veio ao meu aniversário por quê? Tem o ponto de interrogação, eu já sei que é final de frase. Sozinho, amanhã não haverá aula. Você é curioso e pergunta por quê? Então, primeiro, olha se tem um artigo dando oi, pessoal do TRE Paraná. Oi, pessoal. Não tem um artigo. Ixi, vamos ver o segundo. Vamos ver se dá para trocar por pois. E vai ser sempre em resposta também. Não vai ser pergunta. Separado e com acento. Sozinho ou no final de frases, inclusive com a vírgula. E o outro porquê, início de frases, quando puder ser trocado por pelo qual e flexões, ou quando depois estiver escrita ou subentendida a palavra razão, a palavra motivo. Ok? Então, esses porquês são bem tranquilos. Praticamente, pode não vir uma questão inteira de porquê. Pode não vir, mas de repente lá um porquê perdido. Na alternativa A, ou uma mistura aí, né? De C cedilha, S, Z, X, CH, e lá no meio um porquê disfarçadinho, que é muito comum. Nosso próximo item é onde e aonde. E se você errar isso aqui, não me conte. Isso aqui não tem como errar. Tanto onde quanto aonde são usados somente para lugar. Não é lugar, não pode onde. Então, quando eu tenho lá, na reunião, onde foram discutidos vários assuntos. Ixi, reunião é um lugar? Claro que não. Apesar de as pessoas perguntarem onde você vai? Na reunião, mas não é um lugar, não. Eu vou ao curso, eu vou ao colégio, eu vou ao palácio, né? Depende, mas nunca, reunião não é lugar. Como não é lugar, não posso usar onde. A casa onde nasci, porque agora eu posso usar o onde, porque casa é um lugar. Na praça onde brincava, praça é um lugar. Então, onde só para lugar. No armário onde guardo os meus documentos, na caixa onde deixei as apostilas. Ok?
Muito bem. Então, vamos lá. Onde e aonde? Olha aqui o azinho. De onde que sai esse azinho? Esse azinho sai da regência do verbo. Por exemplo, quem vai a São Paulo, vai a Paris, vai a Inglaterra. Então, o verbo ir é regido pela preposição a. E quem chega também chega a. Apesar de no dia a dia nós falarmos cheguei em casa. Cheguei em casa é a forma do dia a dia, popular. A forma correta é cheguei a casa. Hoje, quando eu chegar a casa, mandarei os exercícios para você. Hoje, quando você chegar a casa, estude português. Eu estava quase chegando a casa quando começou a chover. Então, quem chega, pessoal, chega a. Cheguei a Curitiba, cheguei a Londrina, cheguei a São Paulo. Então, aonde é com os verbos que dão ideia de movimento. E este aonde, na verdade, é o famoso para onde. Para onde você vai, para onde você foi, para onde iremos hoje depois da aula? Então, o aonde corresponde a para. Para onde? E eu costumo brincar com você que o aonde é muito usado aí com os verbos ir e chegar. Ir e chegar. Por quê? Porque os dois são regidos pela preposição a. Agora, quando eu quero outros verbos, aqui, por exemplo, onde Pedro mora? Onde Pedro mora? Por que eu usei o onde? Porque quem mora, pessoal, mora em. E eu só posso usar o aonde quando o verbo exigir o a. Eu não moro a Curitiba, eu moro em Curitiba. Você não mora a São Paulo, você mora em São Paulo. Você não mora a Minas, e sim em Minas. E aquela famosa construção que o povo gosta, inclusive com crase, moro a rua tal, totalmente errada. Você mora na rua. Na rua 15 de novembro, na Avenida Batel, na Avenida 7 de Setembro. Quem mora, mora em, o em mais a, na. Quem estuda, pessoal? Quem estuda, estuda em uma escola, em um colégio. Então, se quem estuda, estuda em, a pergunta é onde? Quem trabalha, trabalha em. Onde você trabalha? Quem pesquisa, pesquisa em. Onde você pesquisa? Ok? Então, este onde aí, bem tranquilo. O aonde com os verbos ir e chegar. E os outros, mal e mal. Às vezes nós até falamos que é mal com U. Ai, que coisa mais feia isso, né? Mal com U. Mal e mal. Nós, às vezes, no lugar do L, colocamos o U e queremos que as crianças escrevam corretamente. Nós falamos papel. Tem papel aí? Não é papel. É papel. Eu ganhei um anel. Não é anel, é anel. E aqui, então, é o famoso mal. O mal, eu faço aqui sempre essa jogadinha aqui, para eu não me esquecer. O mal com U e o mal com L. Então, mal e o mal. Na ordem alfabética, qual vem primeiro? O com L, né? Um é contrário de bem, outro é contrário de bom. O mal com L vem primeiro, o mal com U vem em segundo. O bem vem em primeiro, o bom vem em segundo. Daí eu junto esses dois aqui, ó. E junto esses dois. Então, vamos lá. Ele é um bem elemento ou um bom elemento? Ele é um bom. Se ele é um bom elemento, então eu vou dizer que ele é um mau elemento. Ele está de bem humor ou de bom humor? Ele está de bem humor ou de bom humor? Ele está de
bom. Como ele está de bom humor, eu vou colocar aqui que ele está de mau humor. E agora? Ele está bom-humorado ou bem-humorado? Hoje a professora Helena está bem-humorada. Se ela está bem-humorada, vai ser o mal com, famoso mal com L. Então, sempre cuidando, só trocar. Ele nem bem chegou, começou a chover. Então, mal chegou, começou a chover. Ok? Então, vamos para o nosso próximo. O que é o nosso próximo aqui? Próximo item. Seção, seção e seção. Que seção pastelão é essa, hein? Que seção. Então, nós temos 4 seções aqui. E eu vou pedir ajudinha aqui para as letras. Olha, essa primeira aqui, que tem o C aqui, eu já vou colocar que é o de ceder. O ceder. Então, essa seção é de ceder. É de ceder. Essa seção aqui, e agora, olha quantos S's nós temos aqui. Essa seção é do dinheiro. Esta é de corte, um C para cada lado. E esta aqui é de setor. Então, vamos pegar a ajudinha aí. C, de que mesmo? De ceder. Quem tem um monte de S's? S é o símbolo do dinheiro. Ah, e agora? Quem tem um monte de dinheiro são os políticos, né? São os políticos. Ou também nós, para irmos ao cinema, ao teatro, precisamos de bastante dinheiro. Vamos fazer, então, a nossa pausa e eu volto já já com a explicação dessas seções da vida. Até já!